Quão grandes são seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O teu reino é o reino sempiterno, o seu domínio de geração em geração. Daniel capítulo 4, verso 3. Ministério Pão Vivo, direto ao assunto. A gente prossegue no primeiro selo, aquele dos 7, e este selo arrancado pelo Cordeiro. O livro estava selado com 7 selos, escrito por dentro e por fora. É necessário sabermos, quando se fala em livro, na nossa época, a gente pensa neste volume impresso com capas, capítulos, páginas, mas no tempo de João, quando o Apocalipse foi escrito naquele tempo, era um rolo. Por isso, várias vezes se encontra nas palavras dos profetas a palavra rolo e não livro como nós usamos. Não importa, o que importa é o conteúdo que havia dentro daquele rolo, é o conteúdo que temos hoje dentro do nosso livro bem organizado, que nós chamamos de Bíblia, mas que Jesus chamava, os apóstolos chamavam de as Escrituras. Então, este rolo, digamos assim, ele era escrito por dentro e por fora, e 7 selos. Estes 7 selos era uma prova, como se fosse um documento, algo seguro, algo que não era sujeito a violação, a rasuras. Por isso, então, na profecia, 7 selos significava segurança e mistério, coisas ocultas ali escritas. Para sabermos o efeito, para sabermos o que quer dizer cada um destes selos, nós precisamos, aliás, não tem como entender o livro de Apocalipse sem primeiro compreendermos o livro de Daniel. Aliás, Daniel é chamado de o Apocalipse do Velho Testamento. No vídeo de hoje, então, vamos ver algo sobre este cavaleiro do cavalo branco, que está montado no cavalo branco, está com uma arma nas mãos e uma coroa na sua cabeça. Vamos ver ele, desde o princípio, a sua origem, digamos assim. Naquela visão dos 4 animais, principalmente o último animal, os demais aparecem. O primeiro era como um leão, o segundo urso, o terceiro leopardo, e o quarto não aparece
o seu nome próprio. Só aparece que era um animal terrível e espantoso. E depois que Daniel descreveu todas as partes, ele conclui dizendo que ele tinha 10 chifres. 10 chifres, esses chifres quer dizer, cada chifre é um rei no seu tempo, lá no passado, antes de Cristo. E o anticristo aparece ali pela primeira vez. Este mesmo homem que aparece ali, montado no cavalo branco, ele aparece entre esses 10 chifres, porque na profecia de Daniel mostra que o animal tinha 10 chifres, que corresponde a 10 reis, e entre esses 10 chifres nasceu um chifre pequeno, e esse chifre pequeno, o que quer dizer? Que vem depois, um chifre novo, e esse chifre pequeno, ao subir, ao nascer, ele derrubou 3. Isso significa que dos 10, caíram 3, sobraram 7, e este cresceu entre os 10, que agora viraram 7, ele é chamado de chifre pequeno. Este chifre tem rosto de homem, veja a clareza, olhos de homem, aliás, e uma boca que profere blasfêmias. Note, desde as suas origens, uma boca que profere blasfêmias. Daniel 7, verso 8, e depois, no capítulo 7, verso 22, Daniel fala que viu este chifre pequeno, ele fazia guerra contra os santos e prevalecia. Note, é claro, Daniel estava tendo uma visão do futuro, um futuro longínquo. Você, lendo o livro de Daniel, lá no capítulo 12, Daniel tinha visto tantas coisas misteriosas, profundas, que ele quis saber o significado de tudo aquilo. E chegou o momento que Deus disse para ele: Daniel, cerra as palavras deste livro, ou sela as palavras deste livro. A ciência, o saber se multiplicará, e isto é para o tempo do fim. Ah, que lindo, que revelação, que tem um paralelo profundo com o livro de Apocalipse. Você vai encontrar, nós vamos encontrar lá no final do livro, Jesus falando para o apóstolo João na ilha de Pátimos. Note que clareza, eu, Jesus, enviei o meu anjo para falar às igrejas as coisas que devem acontecer. E ele fala logo em seguida: não seles as palavras deste livro. Note o contraste para Daniel. No tempo de Daniel, Deus disse para o profeta: sela, isto é, Daniel,
isto não é para o seu tempo, isto é para o tempo do fim. Olha, que privilégio nós temos. Para João, ele, Jesus, disse ao contrário, não celes. Que pena, este livro, na maioria das igrejas, ele é selado. Por quê? Seus líderes não se preocupam em ensinar Apocalipse, ensinam e pregam tantas coisas, às vezes banais, às vezes só para alimentar o ego das pessoas e não ensinam estas verdades que Jesus, com tanto amor, com tanto zelo, através do seu anjo, revelou para o apóstolo João. E a gente, voltando lá nas Escrituras do Velho Testamento, nós vemos que o profeta Daniel mostrou, falou, profetizou, teve visões de tudo e, na íntegra, deixou escrito no seu livro. E em cada vídeo posterior, no dia a dia, nós iremos compreendendo este homem, este cavaleiro do cavalo branco, lá em Daniel. Ele aparece como chifre pequeno. Aqui, ele simbolicamente um cavaleiro. Mas vamos nos vídeos que virão, vamos compreender mais. Jesus, obrigado. Aleluias. O Senhor disse para João, também para mim, para nós, não celes as palavras deste livro. Por isso nós estamos aprendendo. Depois que o Senhor arrancou cada selo do livro e os mistérios estão revelados e nós estamos cavando dia a dia e o Senhor está nos ensinando. A ti, Jesus, toda glória, toda honra pelos séculos dos séculos. Amém.